boa tarde para você ligado na Band. Você que estava até agora com o Joel da Atena, fica comigo. Eu sou Cláudio Nicolini e te faço companhia até as 10 para 7 da noite. Hoje é quarta-feira, dia 2 de abril. O tempo tá voando, hein, ô produção? Que loucura, hein? Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está comigo em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte. Até as 10 para 7 da noite nós estamos juntos aqui na tela da Band com o Brasil Urgente Vale. Prazer imenso ter você aqui e obrigado por você me permitir entrar na sua casa em mais uma tarde para trazer informação, prestação de serviços e mostrar a realidade dos fatos. Como essas imagens de São José dos Campos. Vamos colocar a maior cidade da região metropolitana na tela, meu querido Gonzaga. Tá aí, ó, São José dos Campos. Hoje não choveu. Hoje o tempo tá firme, caboclo. Que beleza, hein? Tá aí São José dos Campos, arborizada, a região da Vila Diana, ao vivo para toda a região metropolitana. E você não só de São José, mas de toda a região, a partir de agora pode interagir comigo pelo nosso WhatsApp. 997-6350-60, o Zap do Povo. Manda a sua mensagem para cá, participe. É bom demais receber a sua mensagem. Eu quero saber aonde você está assistindo o Brasil Urgente Vale. Quem está aí com você? Manda para cá no 997-6350-60, que você pode colocar a boca no trombone, pode dar sugestões de reportagem, comenta os assuntos do dia e tem muita coisa no programa de hoje. Tem apreensão de droga na rodovia Carvalho Pinto, tem casa-bomba com refinaria de droga encontrada, tem novidades do caso das clínicas de Tremembé. A gente segue nesse assunto acompanhando e informando você de toda a região. Tem muita coisa no Brasil Urgente Vale. Obrigado a você que está conosco na tela da Band, você que está no portal bandvale.com, o mais completo portal de notícias e entretenimento da região. Você que está no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Bandvale, se inscreve lá e siga conosco. Obrigado pela audiência. Nosso Instagram é o Brasil Urgente Vale. Instagram. Clica lá, se não está seguindo é porque está rodando lâmpada. Está rodando lâmpada. Clica lá no Instagram. Brasil Urgente Vale, segue a gente, compartilha, fica por dentro dos assuntos do dia, dos bastidores. As principais imagens da região estão lá no nosso Instagram, @Brasil Urgente Vale. Instagram. Olha, eu vou começar o programa de hoje falando do caso das clínicas de Tremembé, das clínicas de reabilitação que foram fechadas após denúncia recebida pelo Ministério Público, que foi lá e fechou 2 clínicas. Os proprietários são acusados de maus tratos, são acusados de internações forçadas. Aliás, o proprietário das clínicas chegou a ser preso, mas a justiça liberou na audiência de custódia. Falamos disso ontem aqui. Mas a investigação continua, não para, não tem mais ninguém, as clínicas foram esvaziadas. A nossa reportagem tem conversado com pacientes, com pessoas que trabalharam nas clínicas. Aliás, muita gente participando pelo WhatsApp, falando assim, eu já estive lá, eu conheço lá, eu visitei lá, eu trabalhei lá, eu fiquei lá. No 997-6350-60. E eu queria deixar claro aqui, viu, Gonzaga, vem comigo, que todo mundo que manda mensagem aqui, às vezes a gente não consegue ver tudo durante o programa. A gente tem o nosso time aqui na retaguarda que está acompanhando a chegada do WhatsApp, mas às vezes a gente não consegue ver todas as mensagens. Mas depois do programa, todas as mensagens são vistas. Às vezes chega imagem, a gente precisa checar, denúncia, a gente precisa ver, né? O que é realidade dos fatos, a gente coloca de cara, mas tem muita coisa que a gente precisa averiguar. E a gente continua acompanhando esse caso de perto. O Lucas Rodrigues é o nosso repórter, está lá em frente à delegacia de Tremembé, e eu queria só avisar você que está nos assistindo que daqui a pouquinho, depois do Lucas,
Ainda nesta edição do Brasil Gente Vai, nós vamos receber prefeito aqui. Hoje o prefeito Zeca de Lagoinha já chegou agora há pouco aqui na nossa redação e vai estar comigo aqui no estúdio. Vamos falar muito de Lagoinha, daqui a pouco é a capital do requeijão de prato. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Lagoinha aqui. Eu sei que o Lucas gosta e conhece o requeijão de prato de Lagoinha, mas ele está agora em Tremembé e é de lá que vai trazer atualizações sobre o caso dessas clínicas que foram fechadas. O delegado falou com a imprensa pela primeira vez. Hoje, é claro que falou com a Band. É isso, Lucas? Boa tarde para você. Oi, Nicolini, uma ótima tarde para você também, uma excelente tarde também para o amigo, para a amiga que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Uma alegria ter essa audiência. Nicolini, o delegado conversou sim com a gente hoje, o doutor Daniel Stefano, gentilmente cedeu aí um pouco do seu tempo para nos explicar aí que pé que está esse caso, né, Nicolini? Como que estão as investigações? A gente sabe que por se tratar aí de um caso do Ministério Público, ele está correndo em segredo de justiça, mais alguns detalhes, algumas informações sobre o fato, sobre o fechamento dessas duas clínicas de recuperação. O delegado, doutor Daniel Stefano, é o delegado aqui de Tremembé, ele nos explicou e nos atendeu, Nicolini. Primeiramente, é importante a gente falar sobre essas vítimas, esses pacientes. Vamos colocar como pacientes, Nicolini, que estavam internados nessas clínicas, todos eles, os 50 pacientes, cerca de 50 internos dessas duas clínicas de recuperação, eles já receberam a sua assistência, Nicolini. Então, alguns já foram encaminhados aí para suas famílias, para suas cidades de origem. Segundo o delegado responsável pelo caso, tinha pacientes de várias partes do Brasil que estavam internados nessas clínicas aqui de Tremembé. Não eram apenas aqui da região. Tinha gente de São Paulo, gente do Nordeste, tinha até um paciente que, segundo o doutor Daniel, era da Itália, os familiares dele estavam na Itália e ele estava internado aqui nessa clínica de recuperação, nessas duas clínicas de recuperação, né? E boa parte deles, como a gente já comentou ontem, vem falando desde segunda-feira, Nicolini, boa parte desses pacientes estavam internados de maneira involuntária. Ou seja, eles foram colocados lá sem o consentimento deles, sem o próprio consentimento, foram colocados à força nessas clínicas de recuperação. A gente sabe que em alguns casos específicos a legislação permite a interdição de determinados pacientes que apresentem risco tanto para a própria integridade quanto para a integridade de outras pessoas, mas não era o caso da maioria desses pacientes que estavam internados. Então, realmente foi um crime que aconteceu, uma situação de sequestro e também de cárcere privado, como foi registrado no boletim de ocorrência, Nicolini. Então, esses pacientes já receberam o devido atendimento, foram encaminhados aí para suas cidades, receberam o apoio da Prefeitura de Tremembé no que diz respeito também à integração deles em clínicas de recuperação que são realmente sérias. Uma outra questão também é que os pacientes que estavam internados eram pacientes de vários tipos. Tinham pacientes que tinham problemas psicológicos, outros que tinham algum problema com a dependência química, dependência alcoólica. E se a gente for parar para analisar a legislação que rege esse segmento de clínicas de recuperação, não é possível a mistura, Nicolini, desses dois tipos de pacientes. Então, mais um erro nesse procedimento, nesse processo todo que a gente vem acompanhando. O Dr. Daniel Stefano conversou com a gente, falou sobre a situação das clínicas de recuperação. A clínica masculina, a unidade masculina, ela tinha o seu alvará de funcionamento, Nicolini. O alvará foi expedido pela Vigilância de Saúde aqui da cidade para que acontecesse o funcionamento, só que como a gente está acompanhando desde o início da semana, essa clínica não tinha aí a estrutura necessária, tanto estrutura sanitária, estrutura de atendimento médico, de atendimento psicológico para esses pacientes. Então, como o Conselho Regional de Medicina e também a Vigilância em Saúde do Estado de São Paulo estiveram presentes nessa ação do Ministério Público, eles agora devem elaborar um documento para apresentar para a delegacia aqui de Tremembé para entender como que foi que essa clínica recebeu esse alvará de funcionamento, se ela não tinha as devidas condições para estar atuando aqui na cidade. Já a unidade feminina da clínica de recuperação, porque foram duas unidades fechadas, né, Nicolini? Uma masculina e outra feminina, a clínica feminina não tinha sequer aí o seu
alvará de funcionamento. Então, são duas novidades aí com relação a esse caso. A Polícia Civil aguarda agora esse relatório que será divulgado tanto pelo Conselho Regional de Medicina quanto pela Vigilância em Saúde, né, do Estado de São Paulo, a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, para saber então dessas condições e entender, chegar a um consenso sobre como que essa clínica estava funcionando sem ter aí as devidas condições. A gente conversou com mais uma paciente hoje pela manhã, essa paciente que estava internada nessa clínica feminina, nessa unidade feminina. Ela ficou pouco mais de 30 dias, Nicoline, internada, e ela contou para mim hoje cedo que viveu realmente momentos de muita preocupação e até mesmo de bastante terror, porque ela foi dopada para ser levada até a clínica. A família dela pagou uma quantia em dinheiro, é uma paciente que tinha algumas questões psiquiátricas, psicológicas a serem tratadas. A família então recebeu a indicação da clínica, pagou uma quantia aí para a direção, né, dessa clínica. Então essa mulher foi levada contra a vontade dela até o local, foi dopada, não pôde ter contato com a família dela aqui do lado de fora e passou momentos de bastante terror, Nicoline. Eu acompanhei hoje pela manhã essa situação, gravei uma reportagem sobre isso e os detalhes agora você, Nicoline, e o pessoal de casa conferem nessa reportagem aqui no Brasil Urgente Vale. Foram 30 dias de desespero para Verusa. Esse foi o período em que ela ficou internada na Casa de Recuperação Feminina em Tremembé. O local foi fechado após denúncias de irregularidades. A Verusa foi levada de forma involuntária para a clínica. Eu tive um surto psicótico, eu misturei a bebida com o remédio, né, controlado, e aí a minha filha mais velha chegou à conclusão de que tinha que me internar para me desintoxicar. O terapeuta, ele simplesmente falou assim para mim, falou que eu ia tirar as minhas regalias, que eu não tinha nenhuma, eu queria até descobrir quais as regalias que eu tinha ali. Eu não podia ter contato com nada nem ninguém. A minha própria filha que me internou falou que nem sabia das coisas que estavam acontecendo ali dentro, que tudo eles falavam que estava bem, porque é o que eles faziam mesmo. As cartas que a gente tinha direito de enviar, o terapeuta lia tudo para ver o que estava escrito, então você só podia falar, tô bem, porque senão ele não enviava a carta. Ligações eram sempre assim, ligações de vídeo e com ele do lado, para saber o que você ia falar ou não. Entendeu? E quando eu peguei meu celular, ele foi, tirou a chave do meu quarto, falou para mim que eu podia fazer o que eu quisesse, que tipo não ia adiantar nada. A ex-interna conta que as condições da clínica eram insalubres. Além do espaço não ter a estrutura e locais adequados para o tratamento, a alimentação era feita sem cuidados sanitários. E a nossa roupa, quem lavava era a gente. Cozinha, não tinha. O café da manhã, assim, a gente passava na cafeteira, tal. A comida vinha do centro masculino sempre, a comida e o pão era feito lá, aí eles mandavam, entendeu? Era uma comida horrível, horrível. Aquilo ali, muitas vezes eu não comia, eu ficava sem comer, entendeu? Eu tomava assim muito chá, muita água, que eu pedi para minha filha levar, falei, sinto muito, mas não dá, entendeu? Não que tá certo, eles falavam que isso era pra gente evoluir, pra gente dar valor às coisas aqui fora. Eu falei, como assim? 2 clínicas de reabilitação foram fechadas durante uma operação do Ministério Público em parceria com a Polícia Civil na última segunda-feira. Cerca de 50 pacientes foram retirados do local em condições precárias. O Conselho Regional de Medicina e a Prefeitura de Tremembé participaram da ação. O proprietário da clínica, um homem de 61 anos, foi preso nessa ação. Nós tínhamos diversas denúncias de que naquela clínica poderíamos estar diante de maus tratos, de cárcere privado e outras irregularidades. Então, a partir dessas informações que chegaram até a delegacia e outras também que foram veiculadas para o Ministério Público e os vários canais de denúncia, nós reunimos todas as equipes para que pudéssemos fazer um trabalho integrado ali, não só um trabalho de natureza criminal, mas também e principalmente pensando na vida e nos direitos daqueles que porventura estavam ali dentro daquela clínica e precisavam efetivamente de uma assistência, seja ela médica, seja ela social. Então, por isso é que nós reunimos todos esses esforços e culminamos com essa operação
que infelizmente constatou uma série de irregularidades estas que fizeram com que a vigilância sanitária tivesse que interditar a clínica, e dentre as irregularidades nós identificamos também pessoas que estavam com o seu direito de ir e vir cerceados. A audiência de custódia do proprietário da clínica preso em flagrante aconteceu no final da tarde de ontem. O Ministério Público do Estado solicitou a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva. Porém, segundo o juiz, por ser réu primário e não oferecer risco à ordem pública, foi concedida a liberdade provisória com medidas cautelares. Por ser réu primário e não oferecer risco à ordem pública, segundo o juiz, foi concedida a liberdade provisória com medidas cautelares. Dentre elas, o comparecimento mensal em juízo para informar o endereço e justificar as suas atividades, a proibição de se ausentar da cidade onde reside por mais de 8 dias sem autorização e a proibição de manter qualquer contato com as vítimas. Nós tentamos contato com a defesa do proprietário e com a administração da clínica, mas até o momento não tivemos retorno. Não é porque a justiça concedeu a liberdade, que se chama inclusive liberdade provisória, que ele não será responsabilizado. Na verdade, o fato dele estar em liberdade hoje decorre da ação que nós fizemos, inclusive, que não mais requer a sua prisão. Porque graças a todo esse apoio que inclusive tivemos da Prefeitura Municipal por intermédio da Assistência Social, da Secretaria de Saúde, nós conseguimos fazer o encaminhamento de todos aqueles que se encontravam com seus direitos violados. Então, alguns foram para outras clínicas, aqueles que necessitavam efetivamente de um tratamento, e outros foram para os lares de seus familiares. Mas é verdade também que o proprietário será responsabilizado, assim como o sócio que não se encontrava naquele momento, né, mas que é corresponsável por toda a circunstância que foi verificada naquela ocasião. Este outro paciente que não quis se identificar relata que viveu em condições precárias na clínica. E aí eles manipulam a família para você ficar mais tempo, e a ligação lá é mais 15 dias, né, no Viva Voz. Se você pedir para ir embora, desliga o telefone e você fica na mão deles, entendeu? Pois é, Nicolini, uma situação que chamou a atenção, né, dos moradores aqui de Tremembé, pelas ruas da cidade, todo mundo que vê a nossa equipe de reportagem para perguntar sobre essa situação dessas duas clínicas de recuperação. Felizmente, esses cerca de 50 pacientes conseguiram aí receber a sua correta destinação, o correto atendimento, né, como a gente acompanhou o delegado falando. Alguns foram encaminhados para outras clínicas de recuperação, outros a família veio buscar para poder dar aí o suporte emocional, suporte médico, enfim. Então, com eles, felizmente, está tudo certo nesse momento. Mas ainda continua o trabalho de investigação, Nicolini. Então, a gente tem aí um dos proprietários que foi detido, foi solto em audiência de custódia, e um segundo proprietário também dessa clínica de recuperação, que no dia da operação não estava aqui na cidade de Tremembé, mas que, segundo a Polícia Civil, segundo nós conversamos hoje com o delegado Dr. Daniel Stefano, ele também deve ser ouvido e muito provavelmente deve responder também por toda essa violação aos direitos humanos, como a gente pode chamar, Nicolini, porque foi uma situação muito complicada. Os pacientes, né, durante toda essa semana, desde o início da semana, vêm relatando que as condições eram realmente muito precárias, e não só as questões sanitárias, mas eles também sofriam, em alguns casos, agressões. Como a gente acompanhou na reportagem, tinha o seu direito de ir e vir interrompido pelos gestores aí dessas clínicas. Então é um caso que ainda vai ter muito pano para manga, Nicolini. A Polícia Civil continua na investigação e, é claro, a gente aqui no Brasil Urgente Vale vai estar acompanhando todos os detalhes. Qualquer novidade a gente vai voltar a trazer aqui no programa, Nicolini. O mais importante, Lucas, nesse momento é que assim, as pessoas já estão em outras clínicas ou realocadas, como foi explicado aí, foram levados para outros locais, porque pior do que não ter atendimento é fingir que tem, que é o que acontecia lá. A reclamação de que não tinha médicos, de que pessoas lá de dentro da clínica assinavam pela própria clínica algumas documentações. A gente está ouvindo cada coisa dessa história essa semana. Cada dia tem uma novidade. Hoje a polícia falou, o doutor Stefano, a quem a gente agradece imensamente, nos atendeu. O Lucas conversou com ele agora à tarde e montou essa reportagem que a gente viu. E pessoas que aparecem, que trabalharam, a história da senhora que a gente mostrou na reportagem, né? Absurda, que foi parar
na clínica porque tomou aí uns comprimidos com bebida alcoólica e aí teve um surto, né? Mas talvez não fosse necessário ter ido para lá e acabou ficando um tempo muito maior do que deveria. Enfim, várias arbitrariedades que a polícia agora precisa esclarecer. Tem que ouvir o outro sócio da clínica, porque você pode ter certeza que todo mundo está andando de carrão, todo mundo está bem, né? Enquanto as famílias agora vão sabendo que passavam os pacientes, que muitas vezes reclamavam e às vezes a família não acreditava, o paciente tinha um histórico às vezes de mentiras, por causa que estava com problemas psiquiátricos, as pessoas às vezes não acreditam. E agora a realidade está aparecendo e a gente está mostrando aqui. A gente está tentando contato com o proprietário da clínica, com os advogados, né? Ninguém ainda topou falar com a gente. Se topar, é claro que o Brasil Urgente Vale tem microfones abertos e a nossa equipe segue atrás. Qualquer novidade, você volta, Lucas, a gente continua acompanhando esse caso de perto. Lucas Rodrigues, ao vivo de Tremembé. Esse é o Brasil Urgente Vale, trazendo a informação que você precisa saber. A Polícia Civil prendeu 3 pessoas numa casa-bomba em São José dos Campos. Notícia desta quarta-feira. O imóvel era usado para refinar e armazenar entorpecentes. Ficava no Jardim Cerejeiras, zona leste da cidade. A nossa equipe falou com as equipes responsáveis pela apreensão. Os detalhes na tela do Brasil Urgente Vale. Um lugar simples, mas que escondia um laboratório do crime. 3 homens foram presos em flagrante em uma casa usada para produção e distribuição de drogas no Jardim Cerejeira, na zona leste de São José dos Campos. Chegou a informação para a equipe policial de uma casa, identificaram o numeral da casa na rua onde a droga estava, na casa. A equipe levantou quem seriam os moradores, conseguiu identificar uma pessoa que era vítima de violência doméstica. Fizemos a pesquisa ali para o eventual agressor e demais parentes dessa vítima. Identificamos que o irmão da vítima também tem um mandado de prisão expedido contra ela. Dessa forma, determinei que a equipe já fosse com a viatura caracterizada, já que hoje estavam todos de uniformes. Foram lá, chegando no imóvel, tinha um terceiro suspeito, um dos 3 suspeitos que estavam fazendo a vigia da casa. A hora que ele avistou a viatura policial, ele já empreendeu fuga para dentro. Os policiais então entraram na casa, que o portão ficou aberto, logo pela garagem conseguiram visualizar numa janela onde tinham várias drogas espalhadas, aquele odor característico da cocaína. Esse indivíduo que lá fora estava, foi capturado ainda na cozinha. Outros 2 correram para o fundo da casa, estavam dentro de um outro cômodo, tentando empreender fuga. Os demais integrantes da equipe policial conseguiram fazer a captura desses outros 2 elementos. Então foram 3 presos em flagrante. No imóvel foram apreendidos mais de 12 quilos de cocaína, além de apetrechos do tráfico de drogas. O local, conhecido pela polícia como Casa Bomba, era usado também para esconderijo de traficantes. Nicoline, agora as investigações seguem para descobrir se há outros envolvidos e também se a Casa Bomba faz parte de uma rede maior do tráfico de drogas. A prisão é sempre uma das fases da investigação. A gente sempre busca agora a origem dessa droga e quem é o fornecedor de cima, a pessoa que comanda esse grupo criminoso. Tá aí, doutor Marcelo trabalha incessantemente, né? A gente já falou com ele há poucos dias, uma outra apreensão grande agora. Coloca as imagens aí, ô Gonzaga. Tá aí, ó, essa apreensão de uma refinaria de drogas, quilos e quilos de drogas. Olha aí, muita cocaína, muita droga, desfalque nas contas dos traficantes. Aplausos para a Polícia Civil de São José dos Campos, comandados do doutor Múcio, trabalho aparecendo, mas é aquilo, né? É um enxuga-gelo, né? De tirar droga de circulação, é um verdadeiro enxuga-gelo, mas não pode parar, o trabalho tem que continuar. E é assim, em casinhas que você passa em frente, você nem desconfia, né? É a casa igual a casa das famílias de bem que acompanham o Brasil Urgente Vale por toda a nossa região, né? Só que nessa casa funcionava uma verdadeira refinaria de drogas. E os cidadãos de bem precisam ficar atentos. Às vezes as pessoas alugam, mudam para lá. Dá uma olhada aí, né? Então devia ter aí algum entra e sai em horário às vezes fora do normal. E é preciso ficar atento se muda a rotina quando as casas são utilizadas. Porque os traficantes muitas vezes alugam casas e fazem o pagamento normal, às vezes
né? Fazem aluguel direto, uma casa de bairro, e tá aí, ó. O resultado é esse, era usado para refinaria de drogas, onde as pessoas às vezes ficavam dias ali trabalhando para a produção de entorpecentes que chegam em grande escala, né? E depois são revendidos nas bocas de fumo. Parabéns ao doutor Marcelo da DISE de São José dos Campos, belo trabalho na zona leste da cidade. E tem mais droga, dá só uma olhada, um homem foi preso com mais de 35 mil porções de droga. 35 mil porções de droga e 26 celulares. Ele estava na Carvalho Pinto e disse que fez isso para acertar contas, veja aí. A prisão ocorreu na noite de ontem, na rodovia Carvalho Pinto. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista foi abordado pois estava em alta velocidade. O motorista estava com os documentos em dia, porém durante a revista ao veículo foram encontrados no porta-malas grande quantidade de drogas, totalizando 18.700 porções de cocaína embaladas a vácuo, 12.400 pedras de crack, 5.400 pinos de cocaína, além de 26 celulares e R$500 em espécie. Questionado, ele disse que recebeu a carga em Osasco e iria transportar a droga até Campos do Jordão. O veículo foi apreendido e o homem preso em flagrante. E ele estava fazendo esse transporte porque estava devendo dinheiro para os traficantes. Na verdade, ele tinha emprestado dinheiro de agiotagem. E aí o cara falou, você não tem dinheiro para pagar, então você vai fazer um servicinho para mim. Pega esse carro aqui e leva lá para Campos do Jordão. E aí, é lógico que entregaram o rapaz. É mala, esse cara é mala. Porque a polícia vai parando um carro ou outro e nessa, né? Polícia Rodoviária Estadual tem um trabalho de investigação importante também. E aí encontrou toda essa droga num carrinho aparentemente inofensivo. A casa caiu para esse homem. Em Caçapava, um adolescente foi apreendido durante uma operação da Polícia Civil hoje de manhã no Pinos do Iriguaçu. E segundo a polícia, o objetivo da operação era combater furto e roubo de moto, além do tráfico de drogas. E dá só uma olhada aí, ó. 7 mandados de busca e apreensão foram expedidos, resultaram na apreensão dessa moto que a gente está vendo. O menor foi apreendido pelo crime de receptação. Se eu conheço bem, menor de idade, foi lá. E a justiça faz o quê? Muito provavelmente. A polícia se mata, trabalha para chuchu e a justiça solta. É triste demais tudo isso. 997-63-50-60, o Zap do Povão. Vai mandando mensagem para cá. Já as primeiras mensagens de hoje. Antes, um caso escabroso de uma mulher de 50 anos que matou o cachorro em Caraguatatuba. Até aí, maus tratos de animais. O problema foi a hora que chamaram ela para conversar. Ela confessou que matou o cachorro e falou que matou o cachorro para não matar o filho. Como é que uma mãe pode pensar em matar o próprio filho? Nem animal faz isso. Ela foi presa. Mas é claro, o que a justiça fez? Nada. Liberou. Eu vou para a redação com o Douglas Cruz ao vivo. Seja bem-vindo, Douglas. Excelente tarde para você. Ela estava em surto, a gente estava falando até aí do pessoal que teve surto psicótico. Tem alguma explicação isso, Douglas? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nicolini, e para todos também que acompanham o Brasil Urgente Vale. É até difícil encontrar explicação em casos como esse, né, Nicolini? Uma briga generalizada que estava acontecendo numa casa no final da tarde de ontem, lá no bairro do Porto Novo, em Caraguatatuba, Nicolini. Então, de acordo com o registro da Polícia Militar Ambiental, os agentes, então, da Ambiental foram chamados para uma ocorrência de maus tratos aos animais, Nicolini. Chegando, então, nessa casa lá no Porto Novo, em Caraguatatuba, os policiais se depararam já com esse Yorkshire, um cachorrinho de porte pequeno, morto, Nicolini. Ele estava aí com o focinho quebrado e o rosto ensanguentado, marcas de agressão, Nicolini. Então, ao chegar próximo a essa residência, viram uma briga aí generalizada entre mãe e filho. A mãe, uma mulher de 50 anos, e o filho, um homem de 26 anos. Eles estavam descontrolados, a equipe tentou abordar os dois, o filho acabou fugindo durante a abordagem.
A mulher de 50 anos reagiu à abordagem policial e foi necessária uso de força pelos agentes que a gente está vendo na imagem para controlar e prender essa mulher, Nicolini. Horas depois, enquanto a ocorrência ainda estava sendo registrada, esse homem, de 26 anos, filho da mulher que matou o cachorro, voltou até a cena do crime e tentou agredir os policiais, Nicolini. Foi necessário o uso da arma de choque, inclusive de acordo com o registro policial, mais de uma vez, porque no primeiro tiro de arma de choque o homem aí não acabou sendo imobilizado, o que comprova que ele estava nesse momento tendo um surto psicótico, Nicolini. Ambos foram levados para a delegacia, onde a mulher disse que no momento de destempero total acabou matando o cachorro, segundo o registro policial, para não matar o filho, Nicolini. Então, esse caso chamou bem a atenção das autoridades do Litoral Norte. A mulher foi presa em flagrante pelo crime de maus tratos, além de pagar uma multa de R$16 mil que foi arbitrada a ela. O filho dela também foi preso pelo crime de desacato, Nicolini. Ele foi ouvido e acabou sendo liberado, como é réu primário, vai responder em liberdade. O que chama a atenção, Nicolini, é que essa mulher foi presa no final da tarde de ontem, ficou presa durante a noite e hoje passou por audiência de custódia e foi solta pela justiça, Nicolini. A gente tem, inclusive, aqui informações sobre essa audiência de custódia. A informação atualizada da tarde de hoje é que a justiça concedeu liberdade provisória à suspeita e ela deverá seguir regras para responder pelo crime de maus tratos fora da prisão. A mulher deverá se apresentar em juízo sempre que intimada e está proibida de mudar de endereço sem autorização da justiça, além dessa multa de R$16 mil que foi arbitrada à mulher. Um resumo desse caso que chama atenção e chocou e revoltou os moradores lá do Porto Novo, em Caraguatatuba. Nicolini. Sobrou pro cachorrinho, né? Sacanagem. Né? Agora, pensar em matar o filho, destempero. Não pode ser assim, né? Precisa também de tratamento, eu não tenho dúvida disso, o meu querido Douglas Cruz, né? As pessoas estão muitas vezes com a sanidade abalada. Eu acho que vem da pandemia, a gente passou aí uns 2 anos, né? Coisa de louco, às vezes eu paro para pensar, falo assim, como é que a gente sobreviveu, né? Coisa de louco, e as pessoas aí estão sem sanidade, é muito triste. Obrigado, Douglas, pelas informações. Douglas está na redação e acompanha o que está acontecendo aí por toda a região e volta a qualquer momento com mais informações. Olha, vamos mudar de assunto, Gonzaga. Vamos falar agora aqui da saúde de Jacareí, porque ontem eu recebi aqui o prefeito de Jacareí, o Celso Florencio, numa entrevista exclusiva. Ele trouxe com exclusividade a informação sobre o novo Hospital Municipal de Jacareí. Amanhã é aniversário de Jacareí, né? Amanhã é aniversário da cidade e hoje a Prefeitura divulgou durante o dia mais detalhes desse novo projeto que nós falamos em primeira mão aqui. E é claro que a gente não vai deixar você sem conhecer esse novo projeto. Põe na tela, Gonzaga. O novo hospital terá uma área de 10 mil metros quadrados, divididas em 2 pavimentos. O centro médico será instalado na Avenida Malek Assad, no Jardim Santa Maria, e vai contar com cerca de 120 leitos, segundo a Prefeitura. A unidade vai contar com UTI adulto e pediátrica, consultórios, espaços para exames de laboratório e de imagens, ambulatório, centro cirúrgico, pronto atendimento, ala de emergência, estacionamento e um heliponto. A Prefeitura informou que contratou um projeto econômico, financeiro e jurídico e que está em andamento e será finalizado em breve, para que em seguida seja aberta a licitação para a construção do hospital, com previsão de início das obras ainda para este ano. Tá aí, ó, as imagens do projeto que a gente trouxe aqui em primeira mão ontem com a palavra do prefeito Celso Florencio. Falando em prefeito, daqui a pouquinho o prefeito de Lagoinha, prefeito Zeca, comigo aqui no estúdio da TV Band Vale. Agora a mensagem do povo no zap 997635060. A Benedita está em Caraguatatuba. Nicolini, coisa de louco, como é que pode a mulher fazer isso com a criação? Benedita, a gente não consegue ter muita explicação mesmo, né? Umas coisas que acontecem que a gente não entende. Obrigado pela audiência. O Paulo Sérgio de Taubaté, surto psicótico, tem que ir pra cadeia esses 2 vagabundos. A justiça nossa é muito ruim, matar um inocente, coitado do bichinho. Diz o Paulo Sérgio, mãe e filho, Paulo Sérgio, é coisa de louco. Obrigado pela audiência. André, de São José dos Campos, que revolta matar um cachorro inocente. Essa justiça arcaica aqui não muda, essa criminosa tem que sofrer na cadeia.
Que coisa de louco, hein? Obrigado, André, pela audiência. Continue na tela da Band. Mais mensagem. O Zé Edson, lá de Cunha. Boa tarde, Nicolini. Meu filho foi internado em uma clínica de Tremembé, foi maltratado, deram um mata-leão nele, quebraram o óculos dele, não quiseram pagar. Aí não é clínica de recuperação, é clínica de maltratação, disse o Zé Edson. Joia! Boa, Zé Edson, espero que seu filho esteja bem agora, né? Mas falou bem aí o Zé Edson, que sentiu na pele este problema. A Helenice, de São José dos Campos. Boa tarde, Nicolini. Que judiação, né, desses que eram maltratados na clínica. É muito triste saber que ainda existem pessoas com tanta maldade. Obrigado, Helenice, pela participação e pela audiência. O Marcel está em Pinda. Boa tarde, Cláudio. Triste essas clínicas de reabilitação tratarem as pessoas assim. Deveriam ter fiscalização nessas clínicas. Para esses donos de clínicas, aqui se faz o mal, aqui se paga, diz o Marcel. Obrigado pela audiência. O Adriano de Jacareí, Nicolini, onde vamos parar com essas clínicas de reabilitação? Em vez de curar as pessoas, estão maltratando assim, não dá mesmo, Adriano. É a realidade que a gente mostra aqui. Ainda bem que o Ministério Público e a polícia entraram na história. Obrigado, Adriano. A Raíssa está em Queluz, ótima e abençoada tarde, Nicolini. A gente vê cada barbaridade, mas infelizmente é a realidade do mundo. Abraço para o meu esposo Átila. Gostamos muito do seu programa. Alô, Átila, alô, Raíssa. Obrigado pela audiência em Queluz. O Carlos e a Dioneia estão em Jacareí, Nicolini. Essa clínica fechada em Tremembé, um aviso. Tem que começar a investigar outras clínicas por aí. Graças ao Brasil Urgente Vale, colocou a matéria no ar para alertar as pessoas que têm parentes em clínicas. É o nosso papel, Carlos, Dioneia. Obrigado pela audiência. Aliás, nós demos em primeira mão essa história das clínicas de Tremembé fechadas. Nós estamos falando desse caso desde segunda-feira. William de Guaratinguetá. Boa tarde, Nicolini. Em relação às clínicas de reabilitação, algumas viraram comércio, porém eu conheço outras que são boas e pessoas que passaram por lá e estão bem até hoje. Concordo com você, William, não pode generalizar. Tem boas clínicas, é preciso ter clínicas e é preciso atender as pessoas que precisam, mas tem que ser um atendimento sério e verdadeiro. Deixa eu mandar um abraço aqui para o seu Antônio, que é pai do André. O André lá de São Luís, seu Antônio está fazendo aniversário, 84 anos hoje. Parabéns, seu Antônio. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abração para o Andrezão, só alegria. Continua com a gente lá. Foi imagem de Aparecida? Já escureceu lá? Não, está escurecendo. O tempo está meio lusco-fusco em Aparecida, mas as luzes já estão se acendendo. Eu vou para um intervalinho rápido. Depois do intervalo, o prefeito de Lagoinha fala comigo ao vivo aqui no estúdio. 27 graus em Aparecida. Eu volto em instantes. Ah lá, comprou o Vale Cap e ganhou uma Toro. E a gente? Já comprei. Essa semana tá melhor. Tem uma Toro e mais 150 mil. Vou comprar também. A gente ganha Toro e ainda quita a casa. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma Toro mais R$150 mil. Vale Cap é regional, hein? Vale a pena ser do Vale, seja em qualquer estação. Vale a pena ver a história em cada canto, em cada coração. Vale a pena ver de perto o folclore do Brasil. Vale repousar no berço que acolhe a todos de São Paulo ao Rio. Vale a pena maresia, caminhar com os pés na areia. Vale contemplar a nobre terra do alto da Mantiqueira. Vale pela natureza, vale toda a nossa fé. Vale a tecnologia e o orgulho da nossa família. Vale a pena ser do Vale. Vale o encanto da sua cidade. Vale a pena ser do Vale. Eu falei então tá, eu falei eu falei vai lá. Mas eu tava morrendo de raiva, será que você não viu? No fim da noite não sei o que fazer. Só de momento sem saber
aquele beijo que te leva ao céu. Tá na sombra do meu chapéu. Se tava com saudade, hoje eu mato ela. Nativa. De volta ao vivo para toda a região metropolitana, esse é o Brasil Urgente Vale, que segue com a série de entrevistas com os prefeitos da RM Vale. Todos os 39 prefeitos estão sendo convidados para estar aqui comigo no estúdio da Band, por uma conversa franca, falar o que se espera desse mandato que está começando e dos principais desafios a serem enfrentados nos municípios. Hoje eu recebo aqui no estúdio o prefeito de Lagoinha, José Guilherme Correia, o Zeca. Prefeito, obrigado pela presença. Tudo bem? Nicolini, eu que agradeço. Por aqui tudo bem, graças a Deus. Que bom. A gente agradece a presença do prefeito Zeca, assumiu agora, dia 1º de janeiro, assumiu a prefeitura da onde ele já trabalhava. Ele era do grupo do antigo prefeito, o Zeca ganhou a eleição, assumiu a prefeitura. E eu queria, antes de qualquer coisa, Zeca, saber como é que está a situação da Prefeitura de Lagoinha. Você estava no governo anterior, mas quando senta na cadeira, muitas vezes a coisa é diferente. O cofre está equilibrado, as finanças. Como é que começa esse mandato do prefeito Zeca em Lagoinha? Nicolini, é importante mostrar tudo aquilo que já foi feito anteriormente em Lagoinha. Nós estamos vindo de uma administração anterior que se preocupou em fazer gestão e também buscar resultados. Hoje o orçamento estimado aí que nós devemos praticar nesse ano gira em torno de 37 milhões, foi um crescimento substancial aí dos últimos anos, em relação aos últimos anos, já vem crescendo de acordo com, desde quando nós entramos na administração lá em 2019, e também através de recursos que nós conseguimos, através dos deputados estaduais e federais, nós conseguimos melhorar o nosso caixa. Então, um caixa saudável, uma previsão de arrecadação ainda maior e com boas expectativas aí para gerir ao longo desse próximo mandato. Prefeito, eu queria falar com o senhor sobre a questão que povoou o noticiário, a gente noticiou aqui na Band também, que a Justiça Eleitoral estaria abrindo um processo para cassar o mandato do prefeito Zeca, que acabou de ser eleito. Seria uma questão do uso de equipamentos públicos durante a campanha para pedir votos. Essa é a acusação da Justiça. Eu queria saber do senhor, alguma coisa desse tipo aconteceu? Como é que está esse processo? Porque de cara fala assim, cassação, tem gente que falou até assim, nossa, o Zeca saiu da prefeitura? Não. Primeiro que cabe recurso e tem um longo processo pela frente ainda. Mas eu gostaria que o senhor explicasse essa acusação, como é que o senhor recebeu essa acusação e o que o senhor está fazendo, o que o senhor pretende provar. Tem algum fundo de verdade nisso? Bom, Nicolini, de fato, ontem houve a publicação de uma decisão desfavorável a nós. Importante ressaltar que é uma decisão em primeira instância. Então, cabendo recurso não só dentro da comarca de São Luís do Paraitinga, Lagoinha não possui comarca, então todos os processos são abordados em São Luís do Paraitinga. Dessa decisão cabe recurso. E aí nós estamos tranquilos, pautamos todos os nossos atos, não só da administração, mas todos os atos que nós praticamos durante o pleito eleitoral, nós pautamos pela legalidade. Juntamos todos os documentos, mas, infelizmente, claro, não esperávamos, né? Porque dentro desse processo somos 4 demandados. Eu, enquanto prefeito eleito, o Ivan, como vice-prefeito eleito, o então vereador Cristiano e também o então prefeito Tiago. Ficamos surpresos, não esperávamos que essa decisão fosse ocorrer dessa forma, mas sabemos que ainda há possibilidade de recurso, o recurso tem efeito suspensivo, continuamos trabalhando todos os dias pela nossa cidade até que haja decisão em segunda instância. E até por isso que nós estamos otimistas. Toda a documentação, tudo que foi feito está lá comprovado com base em lei municipal que foi aprovada anteriormente em outras gestões, sequer foi na gestão do prefeito Tiago, o fundamento legal daquilo que se teve. E agora, em segunda instância, nós estamos bem otimistas que nós conseguimos, numa análise mais detalhada do caso, apresentar aos desembargadores e aí, havendo a reversão disso, encerra-se o processo e seguimos o mandato. Estamos trabalhando todo dia pela nossa cidade, pela nossa gente e vamos continuar.
É importante deixar claro aí, porque quando se fala em cassação, tem gente que já acha que o prefeito vai sair no outro dia. Não é assim. O processo segue, ainda é uma decisão de primeira instância que cabe recurso. A gente vai acompanhar, é claro, esse caso e informar a população e a região aqui. Prefeito, o prefeito Tiago, na administração anterior, conseguiu grandes avanços de infraestrutura na cidade, principalmente nas estradas rurais. A ligação com Pindamonhangaba e com Cunha por dentro, que são vicinais que foram asfaltadas, trouxe um ganho muito grande para a produção rural. Mas não são só essas estradas, tem muita estrada rural. A área rural é maior do que a área urbana de Lagoinha, tem mais gente que mora na roça do que na cidade. O que a prefeitura tem planejado para melhorar a vida desse pessoal que quando chove reclama da lama, quando está seco reclama do pó? O que fazer, prefeito? Bom, a forma que nós já fizemos e que vem dando certo é o calçamento de morros na zona rural. E aí nós utilizamos duas formas. Ou nós fazemos mutirão com a própria população e aí nós resolvemos de forma mais rápida. Nós utilizamos a matéria. Então, quando nós estamos fazendo a troca da pavimentação dentro da cidade, nós destinamos esse material para a comunidade e em parceria com a prefeitura nós executamos. E também o calçamento através de recurso próprio da prefeitura. Claro, como você bem citou, a estrada, o asfaltamento da estrada que liga a Lagoinha à Pinda, com a intervenção direta do deputado André do Prado, facilitou e muito o escoamento da nossa produção. Estamos de cara para a Dutra ali, então em meia hora você sai de Lagoinha, você já está de frente para a Dutra. Mas a nossa preocupação é o nosso produtor que está lá na zona rural, então está lá no fim da linha, que está preocupado com o caminhão de leite, será que 4 horas da manhã amanheceu sereno, chovendo, será que ele vai sair, será que ele não vai sair? E aí, pensando nisso, a nossa ideia é fazer o calçamento de todos os pontos críticos ao longo desses 4 anos. Perfeito. Falar em obras, a Praça Central de Lagoinha está em obras. Eu queria que o senhor falasse aonde vai chegar essa obra. Ela vai ser concluída esse ano, nesse mandato. Parece ser uma obra grande ali na praça, que é um dos cartões postais da cidade, né, prefeito? Sim, nós estamos ali de frente para a nossa matriz de Nossa Senhora da Conceição, um projeto de revitalização de toda a praça, e guardando as nossas características. Então, antigamente, eu lembro quando eu era pequeno lá em Lagoinha, tinha uma rua que ligava o mercado até a praça de cima, então nós vamos remontar essa rua com essa sinalização. Nós investimos em acessibilidade, porque além de receber bem os nossos turistas, nós vamos atender bem a nossa população. A população de Lagoinha é uma população mais velha, então eles precisam também desse cuidado especial. Eu sempre falo, nós estamos pensando no turismo, mas nós estamos cuidando bem da nossa gente. Então nós fazemos as políticas públicas direcionadas para atender não só aquele que vem conhecer Lagoinha, mas aquele que está lá com a gente todo dia, cuidar bem da nossa população. Para falar da população, eu queria falar de educação, que é sempre muito importante. A Escola Padre Chico é muito tradicional lá em Lagoinha, mas não é a única e cada vez mais as mães trabalham e precisam pensar em creche, pensar em educação infantil. Quais são os investimentos, qual o planejamento que o senhor tem para esses 4 anos para a educação da cidade? Bom, nós estamos agora, no mandato anterior do então prefeito Tiago, iniciamos o projeto piloto para a instalação do período integral e agora nós estamos expandindo isso para os nossos alunos da rede municipal. Padre Chico, muito tradicional, mas ela é estadual. E aí nós temos uma interface muito próxima com a Escola Padre Chico, porque para nós é importante que nós tenhamos todo o acompanhamento, desde o ingresso do estudante no mundo acadêmico até o fim da sua jornada escolar. Mas aí, em Lagoinha, quando nós pensamos em educação, nós pensamos em educação também em nível superior. Nós disponibilizamos dentro da estrutura da prefeitura faculdades à distância para que aquele que quer estudar em Lagoinha, ele possa estudar. Então nós temos um polo da Univesp, universidade gratuita, de qualidade, do governo do estado, e aí agora nós estamos construindo com a própria comunidade para saber qual é o anseio, porque nós começamos a mapear o início de uma evasão escolar dentro do ensino superior. Ah, mas eu não gosto mais desse curso. Então nós chamamos a comunidade e falamos, qual curso você teria interesse? Agora nós vamos articular junto ao governo, junto à Univesp, para trazer cursos de graduação para aquilo que a pessoa precisa. Porque eu não quero mais
que o jovem de Lagoinha, que esteja na sua idade ativa, que ele saia de Lagoinha. Eu quero que todo aquele que quer ficar em Lagoinha, ele fique, ele tenha condição de desenvolver seu negócio. Hoje, através do home office, nós conseguimos trabalhar para qualquer lugar do mundo. Então, não é um sonho distante. E para isso, nós fornecemos educação de qualidade desde o início. Eu queria falar de turismo e cultura, que eu acho que são pilares importantes para uma cidade como Lagoinha, que pela localização dificilmente vai receber uma grande empresa e que polui, etc. e tal. Como é que está esse trabalho e qual que é a visão do senhor nesses 4 anos para a cultura da cidade? Lagoinha tem fanfarra, Lagoinha tem festa de vinho, Lagoinha é terra do requeijão de prato, Lagoinha tem turismo rural, tem a Cachoeira Grande, tem um monte de coisa bacana. Para a cidade e para o visitante, prefeito, como fazer isso? Eu sou um pouco suspeito de falar, eu gosto muito do que nós temos, das nossas belezas naturais, mas eu gosto mais da nossa gente. Eu gosto da forma que o lagoiense recebe as pessoas. Então você vai na venda, você chega, você conversa com o cara não sabe o que faz por você. Isso para nós é muito importante. E aí, pensando nisso, nós valorizamos não só a nossa cultura, não só o modo de viver do lagoiense, mas aí nós abrimos isso para o turista, que aí ele vem de fora, conhece, e o cara que conhece Lagoinha, ele volta. Por quê? É uma realidade totalmente diferente do que nós temos, inclusive, aqui no Vale. E pensando nisso, nós estamos trabalhando aí na questão de infraestrutura para que nós consigamos, voltando um pouco no início da entrevista, para que nós consigamos atender não só o nosso produtor, mas também aquele turista que quer conhecer a cidade, que quer conhecer a nossa zona rural. Trazendo recurso e girando a nossa economia. E o exemplo que eu sempre falo, não é fazer, de repente, uma pizza copiando o que nós temos em outras cidades. Não, nós temos que fazer uma pizza nossa, que o cara vai chegar, vai sentir a tradição de Lagoinha, com requeijão de prato, vai ter um lugar para ele comer um frango caipira, ele vai ter a nossa vivência. Isso tudo nós estamos estruturando e aí agora apresentando junto ao governo do estado o projeto para que Lagoinha se transforme em um município de interesse turístico, porque também traz mais investimento público para a cidade, o que eu sempre falo, melhorando a infraestrutura turística, nós estamos valorizando a nossa população. E aí é um desenvolvimento conjunto de mais áreas, não só do turismo. Mandato do senhor só está começando, prefeito Zeca. Qual que é a marca que o senhor pretende deixar nesses 4 anos de mandato para a cidade de Lagoinha? Nicolini, eu gosto muito dos conselhos municipais. Para mim é muito importante ouvir a população para que elas consigam construir junto conosco, que lá estamos, as políticas públicas. É fácil que eu reclame daquilo que não foi feito. Mas construindo essa participação popular, então, todas as reuniões que eu tenho possibilidade de participar dos conselhos municipais, eu participo, provocando também aqueles da sociedade que às vezes tem muitas boas ideias e falam, mas eu vou lá e eles não vão me escutar. Vai ser escutado, nós escutamos toda a população. Graças a Deus nós não temos problema algum com a crítica construtiva. Não é um problema errar, um problema é persistir no erro. E essa é a marca que nós queremos deixar nesse mandato. Um mandato participativo, que as decisões são tomadas de acordo com as melhores práticas e de acordo com os anseios populares. É isso que nós buscamos para Lagoinha para esses próximos anos. José Guilherme Correia Zeca, prefeito de Lagoinha, obrigado pela presença aqui no estúdio do Brasil Urgente Vale. Boa sorte no mandato que só está começando. Conte com a gente para fiscalizar, cobrar e mostrar as belezas de Lagoinha e os trabalhos. Boa sorte, prefeito. Eu agradeço, Nicolini, agradecer a você e toda a equipe que me recebeu muito bem e dizer que nós estamos à disposição para seguir trabalhando pela nossa cidade, para seguir mostrando de maneira clara, da mesma forma que nós fizemos aqui, combatendo o bom combate e trabalhando para melhorar a vida da nossa população. Obrigado, prefeito. Até uma próxima oportunidade. Olha, a série de entrevistas com os prefeitos segue amanhã aqui no Brasil Urgente Vale. Eu vou receber amanhã o Gabriel Priante, também um jovem prefeito como o Zeca. O Gabriel é prefeito de Garatá. Vamos falar muito de Garatá amanhã aqui, hein? Agora eu vou para o intervalinho comercial. Tem mais notícias da região no Brasil Urgente Vale. Não saia daí.
As pessoas de sucesso têm foco e concentração. Conheça Alpha Gênios, o nootrópico completo aprovado pela Anvisa, que vai te levar ao sucesso em foco e concentração. Nas melhores drogarias ou pelo site alfagênios.com.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Bandvale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. De volta com o Brasil Urgente Vale. Olha, um novo susto no assentamento Olga Benar do MST em Tremembé. E moradores do local dizem que ouviram disparos de armas de fogo. Gente, não faz 3 meses que teve um ataque lá que deixou 2 pessoas mortas e 6 feridas. Cadê o Lucas Rodrigues? Ele está de volta comigo ao vivo agora de Taubaté com informações desse caso. Pois não, Lucas? Oi, Nicolini, vamos lá então atualizar essa situação aí que aconteceu em Tremembé, né? O Ministério dos Direitos Humanos investiga esses disparos de arma de fogo ali no assentamento Olga Benário. Nicolini, esse fato aconteceu na madrugada do dia 29 e do dia 30 de março, sábado e domingo. O caso foi registrado aqui mesmo, na delegacia de Tremembé. De acordo com as informações, um homem procurou aqui a unidade, a delegacia, relatando ter ouvido os disparos ocorridos nessa região na madrugada de sábado e na madrugada de domingo. Câmeras de segurança também registraram a presença de um veículo ali no local por volta de 1h da manhã de domingo, e um outro vizinho, uma terceira pessoa, teria também afirmado ter ouvido aí tiros nessa região. Pelo menos 10 disparos de arma de fogo. Diligências ainda estão em andamento, Nicolini, para averiguar esses fatos. A Polícia Civil empenhada em investigar essa situação e entender o que aconteceu. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania diz que está ciente também dos fatos e ressaltou que, por meio do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, tem atuado aí na região do Olga Benário desde o dia 10 de janeiro, depois do assassinato de 2 lideranças ali do assentamento, caso que a gente acompanhou de perto também aqui no Brasil Urgente Vale. Entre as ações do Ministério da Cidadania está aí a instalação de câmeras de vigilância no assentamento. As imagens, então, estão sendo usadas aí para auxiliar as investigações e o inquérito está sob responsabilidade da Polícia Civil de São Paulo, com o apoio da Polícia Federal e, é claro, o apoio também dos nossos agentes aqui da Polícia Civil de Tremembé. Só para relembrar, né, Nicolini, desse caso que aconteceu no início do ano, lá no assentamento Olga Benário, a Justiça já decretou a prisão de 4 acusados por esses homicídios que aconteceram ali na região. No último dia 11 de março, o Ministério Público denunciou formalmente 4 envolvidos pelos crimes. Um desses envolvidos já foi preso, um dos denunciados já foi preso, outros 3 seguem foragidos e, é claro, a Polícia Civil está fazendo todo o trabalho de investigação para chegar aí a esses criminosos, Nicolini. Agora, mais esses disparos de arma de fogo ali na região do assentamento também, Polícia Civil acompanhando para trazer proteção para as pessoas que vivem ali naquela região. Eu volto com você.
Perfeito. É importante a ação da polícia nesse caso, não pode deixar descambar e precisa sempre esclarecer. O Lucas volta a qualquer momento com mais informações. Obrigado, Lucas, com a gente ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale. Jacareí, 2 homens presos por porte ilegal de arma de fogo. O caso foi ontem na Avenida Lucas Nogueira Garcês. 2 homens foram abordados em uma moto e tentaram descartar a arma de fogo. O revólver calibre 32 e a moto foram apreendidos. E a dupla segue à disposição da justiça. Já em Ilhabela, uma van com 6 funcionários da prefeitura bateu numa árvore. Foi na manhã de ontem no Itaguaçu um susto. Segundo os bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 11h30. O acidente foi na rua Arapongas. Chegando lá, os bombeiros então viram que era uma viatura um carro da prefeitura e uma viatura do SAMU estava já em atendimento com 4 vítimas na van. A corporação socorreu as outras vítimas e deixou o local seguro para a retirada da van. A Prefeitura de Ilhabela mandou nota oficial falando do acidente que o motorista perdeu o controle e felizmente não houve feridos graves. 5 servidores que estavam no veículo sofreram apenas ferimentos leves, receberam atendimento médico imediato, passam bem, nenhum munícipe foi envolvido no ocorrido, ainda bem, a notícia assim fica melhor. 997-6350-60, o povo na tela, Gonzaga. A Inácia está em Guaratinguetá. Boa tarde, meu amigo Nicolini. Eu e meu marido Ronaldo não perdemos um programa. Manda um oi para nós. Alô, Ronaldão. Alô, dona Inácia. Obrigado pelo carinho da audiência em Guaratinguetá, terra das garças brancas. O Jean de Jacareí, boa tarde, Nicolini. Então, esse caso das clínicas, hein? Que situação absurda. Isso aqui também, Jacareí, as clínicas, tá feio. Conta mais pra gente aí, Jean. Obrigado pela audiência. Daísa de Roseira, Nicolini, que absurdo esse centro de reabilitação. A Daísa ficou passada, é assustador, Daísa. A gente está nesse caso já há 3 dias e cada dia são detalhes que assustam. Obrigado pela audiência. Ireni de Santo Antônio do Pinhal. Boa tarde, Nicolini, mora em Santo Antônio. Não perca um programa. Um abração para você, para toda a equipe. Que Deus abençoe. Obrigado, Ireni, pela audiência. O Serginho de Lavrinhas, boa tarde, Nicolini, paz e bem. Hoje lembramos de todos os que vivem nessa situação, portadores de TEA. TEA é o transtorno do espectro autista. Boa, Serginho! Deus os abençoe e também os familiares. Um abração para o Serginho, galera de Lavrinha, sempre ligada com a gente. Neilo, de São José dos Campos, boa tarde, Nicolini. Onde estão os órgãos públicos responsáveis por fiscalizar as clínicas? Prevenir é melhor do que remediar. Ele está acompanhando a gente no Santa Inês 2, Zona Leste. Obrigado pela audiência. Imagens de Taubaté, na tela do Brasil Urgente Vale. A noite vai caindo, eu vou para um rápido intervalo. Não sai daí. Tem muita informação. Teve um acidente em Lorena. O Douglas vai trazer detalhes já já aqui no Brasil Urgente Vale. Coisa linda. E ficou mais forte do que antes. Olha essa mão. Pode chegar.
aí, em São José dos Campos, dia 26 de abril, Zé Rock Fest. 2 grandes shows na mesma noite. Ira Acústico 20 anos e Biquíni 40 anos. Dia 26 de abril, na Farmaconde Arena. Abertura dos portões às 18 horas. Ingressos nos pontos de venda e também no site appticket.com.br. Ira e Biquíni na mesma noite. Isso é Zé Rock Fest. Mais uma da Zé Eventos. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Ao vivo até às 6:50 da noite. Esse é o Brasil Urgente Vale. De segunda a sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui na tela da Band. A gente começa às 5:30 da tarde, depois do Joel da Atena. Vai até às 6:50 da noite. Daqui a pouquinho chega o Otávio Baldin e o Band Cidade, segunda edição. Olha, o governo estadual prorrogou a fase de testes das câmeras corporais, que são utilizadas experimentalmente pela PM aqui em São José dos Campos. A região, né, é a área que está fazendo aí, está sendo usada de testes dessas câmeras. Eu vou trazer mais detalhes com o Douglas Cruz, que está ao vivo comigo. Até quando fica isso agora? Douglas, como é que vai ser o processo? Conta pra gente. Nicolini, dia 21 de abril é o novo prazo que foi expandido, então, esse projeto piloto das novas câmeras corporais que estão sendo testadas aqui no 1º Batalhão da Polícia Militar em São José dos Campos e posteriormente serão aí expandidas para todo o estado de São Paulo. De acordo com o governo estadual, em nota enviada aqui ao jornalismo do Grupo Band Vale, essa fase de testes das novas câmeras corporais foi ampliada então até o dia 21 de abril. A informação foi apresentada em um relatório enviado pelo governo estadual ao STF, o Supremo Tribunal Federal, que tem acompanhado os testes e estabeleceu regras, inclusive, para o uso dessas novas câmeras pelos policiais aqui do estado. O documento dá detalhes sobre os testes que começaram no dia 29 de janeiro, como a gente está vendo nas imagens dessa cerimônia que foi realizada aqui no CPI-1, né, o Comando de Policiamento do Interior em São José dos Campos. Desde então são testadas 120 câmeras dessas que a gente está vendo aqui nas imagens aqui em São José dos Campos, dá cerca de 12 mil que foram adquiridas e compradas pelo governo do estado pela Motorola, que é a empresa que fornece esse novo equipamento e venceu a licitação. De acordo com o relatório protocolado na última segunda-feira, o resultado desse teste das funcionalidades que estavam sendo desenvolvidas e que foram determinadas pela PM como condições essenciais para a execução do novo contrato, diferentemente dos equipamentos utilizados anteriormente, que gravam todo o trabalho da polícia ininterruptamente, sem que os agentes consigam desligá-los. Então esse novo material pode ser acionado, inclusive, remotamente, Nicolini. Sejam em ocorrências que o policial conseguiu acionar a câmera como é previsto nesse novo protocolo da Polícia Militar, ou também via Copom para ocorrências que foram acionadas aí através do telefone 190 ou pelo próprio policial. E por que esse período de testes, então, foi prorrogado de acordo com esse relatório, Nicolini? Porque o STF colocava um ponto, um trecho que falava que as câmeras também deveriam ser acionadas remotamente em casos de disparo de arma de fogo, Nicolini. Então o governo estadual expandiu esse teste e está conversando também com a fornecedora dessas câmeras para modificar alguns trechos e então aprimorar esse projeto piloto que está sendo desenvolvido aqui em São José dos Campos, Nicolini, com 120 policiais no 1º Batalhão e posteriormente será expandido para todo o estado de São Paulo, Nicolini. É a região metropolitana saindo na frente na questão da tecnologia da segurança, isso é importantíssimo, Douglas. Antes de eu te liberar, a gente recebeu informação de um acidente em Lorena que teria acontecido com um ônibus escolar. Na verdade, seria com professores. O que você conseguiu apurar desse caso aí? Pois não, Douglas? Nicolini, inclusive a gente agradece a assessoria da Prefeitura de Lorena que prontamente, assim que a gente questionou, já mandou uma nota aqui ao jornalismo da Band Vale falando sobre esse acidente que aconteceu lá na cidade de Lorena, Nicolini. A nota fala que a Prefeitura de Lorena informa que nesta quarta-feira um ônibus escolar que voltava da Escola Municipal Belarmina Fernandes Borges, zona rural da cidade, com 10 professores e o motorista a bordo, sofreu um acidente. O motorista e os professores foram socorridos aí ao SAMU até a Santa Casa de Lorena, onde ainda estão sendo atendidos de acordo com a nota da Prefeitura, Nicolini. As secretarias municipais de Educação
e também de manutenção e serviços municipais estiveram no local do acidente de acordo com a prefeitura, dando todo o suporte. O motorista do ônibus informou à prefeitura que esse acidente ocorreu devido a uma falha no sistema de freios, Nicolini. A prefeitura, questionada sobre esse assunto, disse que o veículo passa por manutenção semanalmente, que o caso será investigado. O jornalismo da Band Vale então segue acompanhando esse caso para acompanhar o estado das vítimas, cerca de 10 professores mais o motorista que estão sendo socorridas à Santa Casa de Lorena, Nicolini. Perfeito. Tá aí as informações que nós conseguimos apurar. A gente espera que todos fiquem bem, né? Por muito pouco uma tragédia não acontece. O ônibus perdeu o freio lá na cidade de Lorena. Obrigado, Douglas, pelas informações. Aqui a informação vai chegando, a gente vai atualizando e informando toda a região ligada no Brasil Urgente Vale. Agora, falando mais de tecnologia na segurança pública, uma nova técnica avançada em perícia permite saber de que arma saiu uma bala usada num assalto ou num assassinato, por exemplo. Um banco de dados nacional reúne essas informações que tem ajudado a polícia a rastrear quadrilhas, esclarecer crimes e prender bandidos. Veja. É um trabalho minucioso que começa no local de um crime. Peritos coletam materiais como projéteis e cartuchos e levam para os laboratórios da Polícia Científica. Aqui eles são catalogados e inseridos no banco de dados do Sistema Nacional de Análise Balística. Todo contato deixa uma marca. Você querendo ou não, né, o criminoso vai até um local, ele pisa, ele encosta, ele deixa as digitais dele, o DNA dele, e da mesma forma a arma interage com a munição e deixa as marcas das imperfeições que ela tem, da fabricação. Essas ranhuras deixadas nos projéteis a cada disparo são analisadas em microscópios e computadores de última geração. Assim, os peritos conseguem comparar se a bala que saiu de determinada arma em um crime possui compatibilidade com as que já estão cadastradas no banco de dados. Desta forma, é possível saber de que arma os projéteis saíram. Esse trabalho ajudou, por exemplo, na investigação do ataque a uma transportadora de valores em Guarapuava, interior do Paraná, há 3 anos. Os peritos descobriram que os fuzis usados pelos criminosos na ação foram também usados em outros crimes em Santa Catarina, Minas Gerais, Pará e São Paulo. 7 pessoas foram presas. Desenvolvido pelo Ministério da Justiça, o sistema é operado pela Polícia Científica e supervisionado pela Polícia Federal. Desde que o sistema foi implantado em 2022, foram mais de 600 compatibilidades entre um crime e outro, identificadas pela Polícia Científica aqui do Paraná. Esse trabalho tem sido cada vez mais usado na investigação criminal e, em alguns casos, os resultados surpreendem a própria polícia. E a gente consegue, às vezes, dar uma resposta que a delegacia não espera. É muito comum um caso em que a delegacia fala, eu quero essa pistola aqui com esse homicídio, né? A gente olha, insere no banco, olha no sistema, olha no microscópio, esse homicídio não é. Mas essa arma aqui cometeu esses outros homicídios aqui, né? E manda para a delegacia uma outra resposta que às vezes ela não estava esperando. Olha, eu fico fascinado por essas reportagens que falam das novas tecnologias que a polícia tem utilizado. E é preciso de tecnologia para atendimento, é preciso de tecnologia para evitar crime, é preciso de tecnologia para esclarecer crime, como essa reportagem mostrou, desse novo trabalho de perícia, a reportagem do nosso amigo Márcio Campos, grande companheiro, que fez essa matéria. Importante você entender e ficar de olho nisso também e acompanhar as novidades da tecnologia. Aliás, por falar em tecnologia, hein, Douglas, vamos produzir a pauta, mostrar a tecnologia que está sendo usada no atendimento digital aqui no Vale. Já tem delegacia fazendo atendimento à distância por câmeras, né? Agilizando os processos de boletins de ocorrência. Nós estamos produzindo essa reportagem, vamos mostrar nos próximos dias aqui no Brasil Urgente Vale. Que agora nós vamos mostrar é mensagem do povo, no 997-63-5060. O Sidney e a Nália, de Caraguatatuba. Boa tarde, Nicolini. É cada uma, né? Mata o cachorrinho porque briga com a família, sai no tapa e deixa o bichinho. Merece uma cadeia! Grande abraço, obrigado, meus queridos em Caraguatatuba. O Zé Carlos está em São José. Nicolini, tô ligado no Brasil Urgente Vale toda a tarde. Mas e agora que a mãe já matou o cachorrinho? E o filho, o que vai acontecer?
Rapaz do céu, boas perguntas, hein, ô Zé Carlos? Obrigado pela audiência. Laura Maria, de Jacareí. Boa tarde, Nicolini. Sucesso sempre, bora do Vila Branca. É inadmissível tudo isso que está acontecendo. Tô revoltada. Calma, Laura. Continua com a gente aqui na Band, você fica mais bem informada. Não adianta ficar revoltado, não, que não melhora pra ninguém. Dá só uma olhada nessas imagens aí, ó, que a gente coloca agora do litoral norte. Essa aí é a Praia Grande de Ubatuba, e fica iluminada à noite ali na faixa de areia. É bonito demais Ubatuba, 26 graus, não chove. Alô, Litoral Norte, continua com a gente que eu volto com as últimas notícias depois do intervalo. Páscoa mais gostosa está chegando! Prepare-se para a magia no Doce Páscoa Vale Sul, de 18 a 20 de abril, na Praça de Eventos. A partir do meio-dia, um espaço encantado espera por você. Tem pintura de rosto, confecção de orelhinhas, oficina de desenhos e o momento mais doce. Os pequenos com a mão na massa, fazendo cupcakes personalizados. Evento gratuito. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Realização Grupo Band Vale. O esforço de cada um. As trocas de experiências. O ABC D e E maiúsculo da evolução. Cada caso, um aporte de entusiasmo, encorajando corações e mentes desse Brasil que arregaça as mangas e encara. A maior expressão do Eu Fiz e Venci explodindo na nossa tela. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Oh my God! Mas você tá vendo o capricho do... Vale FM 102,9. Brasil Urgente Vale. Oferecimento Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Reta final do Brasil Urgente Vale aqui na tela da Band. Já o Otávio Baldin e o Band Cidade, segunda edição, um resumo das notícias das 39 cidades da região metropolitana. Aliás, muito obrigado a você, onde quer que você esteja, pela sua companhia conosco aqui na tela da Band. E a gente vai privilegiar as mensagens que chegam. Vamos colocar o povo aí, ô Gonzaga? O povo que manda mensagem pra gente, participa e aqui a gente valoriza. Anne Rodrigues, de Taubaté. Boa noite. A qualidade da água que a Sabesp está entregando em Taubaté é escura, com cheiro forte. Tá desde cedo, olha a cor da água, segundo ela tá cheirando forte. A Anne não falou de que bairro que é não, né, produção? Não falou. Manda o bairro pra gente, Anne. Aliás, ontem estavam reclamando já de água, a Sabesp não deu resposta pra gente, né, ô Douglas? Não precisa cobrar, né? Vamos cobrar a Sabesp para trazer uma resposta pro pessoal, que infelizmente essa cena se repete. Obrigado, Anne, pela audiência. O Paulo Sérgio participa novamente, fala que o projeto do Hospital do Jacareí está bonito, vamos ver se cumpre a promessa. Em Taubaté, só falar é fácil, mas fazer é difícil. O Paulo está cobrando Taubaté também na saúde, que precisa melhorar, né, Paulo? Obrigado pela audiência. O Zé Luiz de Jacareí, Nicolini, esse Hospital de Jacareí, eu só acredito vendo. Essas obras são eternas, segundo o Zé Luiz. A gente vai cobrar, viu, Zé? Ah, vamos cobrar, meu amigo. Anunciou aqui, a gente cobra mesmo. Obrigado pela audiência. Stephanie, boa tarde. Essa história triste de Caraguatatuba, o único inocente é o cachorrinho. Agora, certamente vão dizer que a mulher tem problemas mentais, como vários casos que não são imputáveis, inimputáveis, né, Stephanie? É complicado. Obrigado pela audiência. O Daniel Almeida. Crueldade dessa mulher em Caraguatatuba. Ainda consta que é profissional da saúde, exclama o Daniel. É, meu amigo. Obrigado pela audiência, Daniel. A Flor de Caraguatatuba, Nicolini, não sei se é o bichinho que não raciou.
Raciocina, deve ser, né? Ou é essa coisa, que tipo de pessoa, que coisa de louco, né? Que coisa sobrou pro cachorrinho, ô Flor. Obrigado pela audiência. O Raimundo de São Sebastião. Oi, Nicolini, um abraço pra você. Outro Raimundão, tô aqui no litoral com a minha filha Heloísa. Bom demais, e tá calor, hein? Grande abraço. Raimundo, obrigado pela audiência, pra Heloísa, sua filha, pra todo mundo aí no litoral também, obrigado pelo carinho. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Vem aí o Band Cidade segunda edição. Cadê ele? Otávio Baldin, aposto sempre elegante. O Lorde traz um resumo das informações do dia. Bom jornal, Otávio. Pedro Mariano já mandou a nossa trilha sonora, hein? Tá aí.